Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre por que você, desenvolvedor de software, deveria estar utilizando o Linux no seu ambiente de desenvolvimento. Esse é um tema que eu normalmente discuto dentro de sala de aula quando eu leciono aulas de programação e que não tem exatamente um consenso, mas que dentro da nossa vivência como profissional, a gente consegue perceber vantagens no uso do Linux no dia a dia. Só que antes disso, tem dois disclaimers que eu preciso fazer. O primeiro, esse vídeo é uma análise sobre a ótica do desenvolvedor de software, do profissional de desenvolvimento de software, e não do uso rotineiro, em casa, enfim, no dia a dia, no aspecto de quem navega ou de quem usa a suíte de software de escritório, enfim, esse tipo de coisa. Então, se o teu caso, especificamente, é o caso de usar dentro de casa só, usar no escritório, existem canais aqui no YouTube que vão discutir isso melhor e que vão propor algumas soluções para quem quer mudar para Linux, algumas alternativas, enfim, coisas que vão ajudar você. Nesse vídeo especificamente, eu vou falar sobre o engenheiro de software, então talvez esse não seja o vídeo específico para você. Disclaimer número 2, se você é um desenvolvedor de uma plataforma específica, por exemplo, se você trabalha com .NET dentro do Windows, ou se você trabalha com Objective-C dentro do Mac para desenvolver para iPhone, para iOS, enfim, esse talvez não seja o vídeo ideal para você, porque no caso específico desses dois cenários, você não tem nem como sair dessa plataforma que você desenvolve hoje. Essas plataformas que você entrega os seus produtos, os seus serviços, eles estão atrelados a exatamente o sistema operacional. Então, nesse caso específico, esse vídeo talvez não seja tão interessante para você usar no teu dia a dia, mas talvez possa ser interessante para você conhecer um pouco melhor o Linux. Então vamos lá, começando os nossos pontos. O ponto número 0, que é do conhecimento de muita gente, mas talvez não seja para alguns, é que o Linux é gratuito, ou seja, você não vai pagar para utilizar o Linux, você não vai ter que pagar uma licença, pagar um distribuidor, nem nada do tipo, você simplesmente baixa o Linux e instala na sua máquina. Você pode instalar ele sozinho, como eu geralmente faço nas minhas máquinas e mesmo na máquina do escritório, ou você pode simplesmente instalar ele dividido, instalar junto com o Windows, por exemplo, no que a gente chama de dual boot. Então você pode instalar o Linux para usar para uma coisa, sei lá, para o seu ambiente de desenvolvimento e ter uma instalação Windows ali de necessidade, caso você precise usar uma ferramenta ou outra. Então o Linux tem essa possibilidade e ele é gratuito. Porém, existem Linux que são pagos sim. A Red Hat tem uma versão que chama Red Hat Enterprise Linux e é uma versão paga de Linux voltada a data centers. Então, quando a gente fala de Linux, a gente diz de maneira geral que ele é gratuito, porque a larguíssima maioria para o uso rotineiro, enfim, é gratuito, mas existem sim versões pagas. Então, software livre, é importante dizer, não necessariamente significa software grátis, né? O software livre ele é simplesmente um software que pode ser modificado, mas não significa que você não vai pagar por ele em alguns casos. Ponto número 1, então. O Linux te dá liberdade e autonomia para preparar o seu ambiente de desenvolvimento de acordo com as suas necessidades e com aquilo que você tem disponível no teu computador. Por exemplo, por que gastar RAM com processamento gráfico se você poderia estar usando aquela memória para rodar melhor no serviço que você tem na tua máquina e de repente reduzir o custo que você teria rodando esse serviço em uma outra máquina? Então você pode, dentro do Linux, fazer ajustes, fazer mudanças de interface, mudanças de posição das coisas dentro da tua máquina para que você possa otimizar o que você tem disponível, que é os teus recursos da tua máquina, memória RAM, o HD, o SSD, enfim, tudo que você tem ali. Isso é uma vantagem muito grande quando você começa a trabalhar com projetos que são um pouco mais complexos. Então você pode realmente aumentar a tua receita ou o teu lucro dentro de um projeto simplesmente melhor utilizando a tua máquina. Essa lógica, ela é muito utilizada dentro de fábricas ou dentro de comércios até que tentam otimizar os recursos disponíveis. E é natural que dentro do setor de desenvolvimento de software, a gente também tenha que pensar sobre essa ótica. Então, quando a gente monta um computador, a gente quer que ele, se você for um profissional, que ele te gere maior quantidade possível de lucro em cima dele no final do teu projeto. Então, se você está gastando energia ou perdendo tempo esperando que algo demore a ser processado, gastando com interface gráfica, você está perdendo dinheiro no fim das contas. Então o Linux tem essa vantagem que você pode explorar para gerar lucro para você, em vez de ser sempre só uma carinha bonita lá. Outro ponto importantíssimo do Linux é que ele vai te ajudar a aprender a ser um melhor programador. Quando eu digo isso para meus alunos, eu digo o seguinte: quando você está desempacotando um pacote, ou você está compilando, ou mesmo instalando, há uma série de processos, um passo a passo realmente, de comandos que são executados, configurações que são realizadas, que você vai ter que executar, e se você parar para refletir sobre o que você está fazendo, você está aprendendo sobre programação. Então o Linux vai te ajudar, quando você estiver fazendo qualquer uma dessas coisas, ou mesmo só uma configuração, ou
uma alteração, a compreender melhor como o sistema como um todo funciona. Vai te ajudar a conhecer comandos básicos do Linux que são fundamentais, scripts que são interessantes de ser executados, como funciona um agendador de tarefa, como funciona o meu processo de inicialização da minha máquina. Então tudo isso é muito importante e muito legal para que você possa solidificar o seu conhecimento, não só em programação, mas em arquitetura como um todo. Então essa é uma vantagem também muito interessante do Linux. Ponto número 3. O Linux, eu costumo dizer para os meus alunos que vai de 0 a 100 muito rápido. O que isso quer dizer? Você consegue preparar muito rapidamente o ambiente de desenvolvimento dentro da tua máquina, utilizando só os gerenciadores de pacote que já vêm instalados na maioria das distribuições, pelo menos. Ou i1, o apt-get também é outro dentro do Debian que você pode instalar. Então eles auxiliam demais para que você acelere o seu processo de preparação para o começo de um novo projeto, por exemplo. Se você for começar a trabalhar com Node, por exemplo, você pode dar simplesmente um apt-get install Node ou Node.js e ele vai rapidamente disponibilizar para você um Node lá na tua linha de comando e você já vai começar a poder trabalhar. Então você não necessariamente precisa entrar no site, baixar um instalador, executar um instalador para instalar, para aí sim você conseguir utilizar. Não, na maioria dos Linux você rapidamente instala ali na linha de comando e isso aumenta muito a sua produtividade, porque você rapidamente consegue estar ali pronto para começar a trabalhar. Ponto número 4. O Linux já vem com suporte a quase todas as linguagens de programação. O que isso quer dizer? Você pode instalar muito rápido o Node, como você pode também instalar muito rápido Python, por exemplo, ou qualquer outra linguagem de programação que você vai trabalhar. PHP, mesma coisa. Enfim, qualquer outra que você vai trabalhar. Quase todas estão lá disponíveis para você instalar e geralmente elas estão disponíveis dentro dos repositórios das próprias distribuições, o que é ótimo, você não precisa compilar, não precisa fazer nada. Você simplesmente instala ela lá e rapidamente está disponível para você, você já pode usar no desenvolvimento do teu projeto. Você consegue se preparar para um projeto muito rápido e quase todas as linguagens mais recentes, elas já são, se não nativas no Linux, desenvolvidas em ambiente Linux, elas já têm um suporte muito bom ao Linux e funcionam muito bem dentro dele. Outra coisa importante, e esse é o ponto número 5, é que encontrar soluções para problemas que você vive dentro do Linux são facilmente encontráveis. Você pode buscar no Google e muito rapidamente Stack Overflow vai aparecer, ou Quora, qualquer um desses sites vai ter alguém lá que já passou por isso, que já passou por alguma situação semelhante e que vai poder te ajudar a resolver aquele problema. Então, como muitos desenvolvedores já estão dentro do mundo do Linux, nada disso se torna muito difícil. Muita gente já passou por muita coisa. Se você for necessário instalar uma webcam ou um microfone e não conseguiu, certamente alguém já teve essa dificuldade e já disponibilizou ali um driver ou um pacote para ser instalado e ele rapidamente vai estar funcionando. Um outro último ponto desses pontos positivos do Linux e que eu acho absolutamente importante, talvez não seja percebido pelos alunos que estão começando agora, mas pessoas que já têm uma experiência, como o meu caso, já são mais de 15 anos trabalhando com programação e pelo menos 10 deles dentro de ambientes Linux, é o seguinte: se você está trabalhando no teu ambiente de desenvolvimento, você precisa fazer o deploy, ou seja, precisa colocar a tua aplicação em ambiente de produção, muitas vezes o teu servidor vai ser Linux. Muitas vezes. Eu já passei por empresas onde todo o ambiente de desenvolvimento era Windows e na hora de colocar no servidor de produção era contratado um servidor Linux. Então, independente do teu ambiente de desenvolvimento, quase sempre o teu ambiente de produção vai ser Linux por uma série de fatores, um deles porque geralmente ele é mais barato mesmo. Então, quando você já está acostumado com o Linux, entrar no teu ambiente de produção se torna um pouco rotineiro. Eu já estou muito acostumado com os comandos que são executados no Linux, eu já estou muito acostumado com o fluxo de trabalho dentro dele, como ele inicia, como ele desliga, o que acontece, o que é desativado, o que é ativado. Então, quando eu vou para minha máquina de produção, não muda muita coisa, eu me sinto muita vontade para trabalhar nela sem maiores sustos. E isso é ótimo. Se você é uma pessoa que está acostumado com outro sistema operacional e você entra no Linux, às vezes é muito comum, e eu já vi isso, profissionais ficarem um pouco desesperados, um pouco inseguros, copiando e colando muito comando da internet, o que é um negócio muito perigoso. Então, quando você já está acostumado com Linux, tudo aquilo é rotineiro, nada daquilo é muito novo para você. A despeito disso tudo que eu conversei, que eu citei para vocês, alguns pontos, e com certeza há outros que eu esqueci de citar, ou mesmo pontos que eu citei aqui que talvez não deveriam ser considerados, mas enfim, é a minha opinião, existem principalmente 3 trade-offs, ou seja, 3 pontos que são importantes serem ditos, que são, digamos que a troca para o outro sistema, aquilo que é negativo nessa troca, ou que se não negativo, pelo menos um pouco mais difícil. O primeiro trade-off é que o Linux ele é sim mais difícil de utilizar do que o sistema Windows, por exemplo. Naturalmente, você vai precisar ir para a linha de comando, executar um comando ou analisar o log de um comando. Então, é mais difícil nesse sentido. Se você já está acostumado e depois de algum tempo trabalhando dentro de Linux, você vai passar por isso sem muito estresse. Vai ser um processo tranquilo para você. É até mais seguro depois que você está acostumado, saber que tem um log ali que você pode ver, que você pode executar um comando e ver o status dele. Então, tudo isso você se torna um pouco
pouco hábil com o tempo, mas de início a dificuldade ela é maior dentro de ambientes Linux no geral. Mesmo o Ubuntu, que é uma distribuição Linux muito utilizada e que de certa forma se assemelha um pouco com o sistema Windows, por exemplo, ela ainda assim tem as suas dificuldades, tem ainda assim as necessidades de você ir para a linha de comando aqui ou ali para resolver um problema ou outro, que geralmente é resolvido às vezes só de ligar o periférico no computador, no caso do Windows, por exemplo. Outro trade-off importante é que você, entre aspas, perde tempo aprendendo. Eu digo perde porque nem sempre você está com aquele tempo disponível naquele momento para resolver aquele problema, mas ele vai exigir que você pare ali para entender. Muitas vezes um comando não vai ter a saída que você quer, ou as coisas não vão estar funcionando exatamente como você espera, ou às vezes você vai dar um comando ali que gera algum outro tipo de problema. Então, justamente essa liberdade do Linux, essa flexibilidade dele, pode forçar que você em alguns momentos simplesmente não dê um comando e funcione. Aí você vai ter que parar, refletir e entender o que está acontecendo para resolver. Então nem sempre você vai ter tempo para fazer isso, contudo o resultado com certeza é o aprendizado. Sem sombra de dúvidas, no final desse processo, no final desse sofrimento, você vai ter aprendido alguma coisa e certamente nos próximos acontecimentos parecidos você vai estar mais preparado para ele. Terceiro e último trade-off: nem tudo no Linux é facilmente reversível. Eu comento isso muito com os meus alunos porque é um costume você, quando está aprendendo alguma coisa, copiar e colar muita coisa. Porém, quando você faz isso, você tem que prestar muita atenção no que está sendo feito, qual o comando, se ele é exatamente para o seu sistema operacional, para aquela versão do teu sistema, para aquela arquitetura do teu processador, e ter certeza que tudo está certo. Porque se você executar um comando como superusuário, por exemplo, alterar um arquivo de configuração da tua interface gráfica e você não tiver um backup dele, pode ser que você não consiga facilmente reverter esse arquivo para voltar a ter acesso à interface gráfica. E aí você vai quase sempre seguir aquele padrão de quem é acostumado com o Windows, formatar tudo e começar tudo de novo. Mas nem sempre isso é algo fácil de fazer. Então, tem muito cuidado com digitar, copiar e simplesmente colar os códigos para evitar que você tenha problemas que são dificilmente reversíveis. Bom, é isso. Provavelmente eu esqueci de alguma coisa ou talvez eu tenha citado alguma coisa de maneira equivocada, mas enfim, é normal. Se você está entrando agora no mundo Linux, a principal dica que eu dou para você é leia. Não tenha medo de ler sobre o Linux, não tenha medo de ler as mensagens de erro, de ler as dicas que são dadas durante a instalação do teu sistema operacional. Leia tudo que você está executando. É muito importante que você compreenda o que está sendo feito. O Linux não é igual ao Windows que você vai dar next install. Então quase sempre você vai precisar ler e compreender o que está sendo feito. Mas uma coisa eu garanto para você, eu não tenho dúvida que depois que você tiver aprendido, conhecido como ele funciona, conhecido toda a estrutura envolvida no Linux, você vai ser um profissional melhor. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Você vai ser um profissional mais seguro, um profissional mais tranquilo, um profissional que muito provavelmente vai se envolver em alguns dos projetos do Linux, porque você entende o quanto aquilo é valioso, não só dentro da comunidade, mas enfim, para quem você conhece. Então, eu espero de verdade que você, se estiver pensando em usar Linux no teu ambiente de desenvolvimento, ou se de alguma forma você tem algum preconceito com isso é absolutamente normal com o Linux, eu sugiro que você realmente tente, não tenha medo de errar, não tenha medo de dar algum problema no teu computador, faça isso e se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição dentro do meu canal, é só chamar.